Essa amável idosinha de 86 anos já não conseguia mais residir em sua humilde moradia devido à decisão de seus filhos de interná-la em uma instituição de cuidados. Assim, ela expressou o desejo de doar sua modesta casinha para um morador de rua que sempre ajudou ela quando ela precisava, mas seus filhos impediram tal ato. Quando o desabrigado finalmente teve acesso à humilde casinha, o que encontrou lá dentro o fez cair o queixo. Desde que seu amado esposo morreu, Maggie vivia sozinha em uma modesta cabana no Texas. Durante toda a sua vida, ela havia sido capaz de se cuidar, porém, agora estava enfrentando dificuldades crescentes. Aos 86 anos, ela ainda tentava manter o lugar limpo e bem preservado, mas sua saúde e energia não eram mais as mesmas. Quando o telefone tocou, do outro lado da linha estava seu filho mais velho, mais uma vez insistindo que era hora de aceitar uma moradia assistida. Lá, ela teria profissionais de saúde para atendê-la, atividades para ocupar seu tempo e outras pessoas com quem interagir. Maggie escutou todos os argumentos e, finalmente, decidiu que estava tudo bem. Ela poderia viver em uma moradia assistida. No entanto, ela queria saber o que planejavam fazer com sua cabana e o pequeno terreno ao redor, um espaço que ela havia cuidado com carinho durante toda a sua vida. Seu filho mais velho sugeriu que poderiam vendê-lo e o dinheiro seria todo dela. O filho mais novo sugeriu reformar o local e alugá-lo, gerando uma renda mensal para a família. Maggie novamente ouviu as ideias com muita atenção, mas estava convencida de que tinha uma solução melhor: doar a cabana exatamente como estava para Denver, um morador de rua local. Denver sempre se mostrara uma pessoa bondosa para Maggie e ela queria ajudá-lo de alguma forma. Seus filhos não aprovaram a ideia e não confiavam em Denver, mas considerando a idade de Maggie, disseram que iriam avaliar a possibilidade. O que nem Denver nem a família de Maggie sabiam era que ela deixaria algo na cabana que valia muito mais do que a própria casa. Denver já havia completado 60 anos e perdido a esposa uma década antes. Em consequência desse luto, ele desenvolveu uma depressão que prejudicou consideravelmente sua vida. Foi em uma situação de rua que Denver e Maggie se conheceram há 3 anos. Maggie estava retornando do mercado, carregando diversas sacolas, quando, de repente, uma delas se rompeu e as frutas rolaram pelo chão. Ao perceber que se tratava de uma idosa, Denver se apressou em recolher todas as frutas, além de conseguir outra sacola para a senhora em uma loja próxima. Depois disso, Denver pediu licença e pegou o restante das sacolas que a idosa carregava, dizendo: "Pode deixar comigo. Eu levo tudo para a senhora." Denver não tinha ideia de que esse encontro mudaria sua vida para sempre. Desde então, Denver passou a ajudar Maggie constantemente quando ela fazia compras ou quando a cabana precisava de pequenos reparos. Mesmo com muita insistência por parte da senhora, Denver nunca aceitou dinheiro em troca de seu auxílio. Ele percebia que a senhora vivia totalmente sozinha e sem luxos, e se sentia extremamente grato quando recebia um pedaço de bolo acompanhado de um cafezinho, feitos pelas mãos mágicas da senhora Maggie, como ele costumava dizer. Com o passar dos anos, os dois solitários se tornaram amigos, e a idosa até o convidou para jantar em sua casa. Eles se respeitavam e Denver escutava atentamente os conselhos da senhora. Maggie também percebeu que os sintomas de depressão dele haviam diminuído. Por sua vez, Denver sentia-se útil quando a senhora precisava de sua ajuda de alguma forma. No dia em que Denver soube que Maggie iria para uma moradia assistida, seu coração se apertou. Maggie compartilhou que nos últimos 2 anos, seus filhos haviam começado a ligar constantemente, quase todos os dias, insistindo para que ela deixasse a cabana e o terreno, e ela não tinha mais forças para lidar com essa pressão familiar. No que dependesse de Maggie, ela viveria na cabana que construíra com Harry, seu marido, até o último dia de sua vida. "Mas nem todos os nossos desejos podem ser atendidos nesta vida, não é mesmo?" disse a senhora resignada. Denver abraçou sua amiga e assegurou que ela sempre poderia contar com ele se precisasse de alguma ajuda. Ele agradeceu por tudo o que ela havia feito, por lhe dar uma chance de experimentar novamente o sabor da dignidade e confiança, ao tentar sair de sua situação de rua. Em menos de 2 semanas, Maggie foi para uma instituição de cuidados. A família organizou tudo sem consultar Maggie, visando uma transição rápida e sem complicações, evitando conflitos de opinião com ela.
Denver nem percebeu quando Maggie se mudou. Ele apenas pressentiu que ela já havia ido embora, pois nunca mais a viu na cidade. De tempos em tempos, ele ia até a cabana para verificar se estava tudo em ordem. Em uma dessas visitas, Denver teve a sorte de encontrar os filhos de Maggie lá. Ele se aproximou e se apresentou, perguntando onde sua amiga estava. No entanto, o filho mais velho o expulsou de forma rude, dizendo que ele não agiria como sua mãe, dando-lhe dinheiro para bebida ou financiando qualquer vício que ele pudesse ter. Denver não esperava tal grosseria dos filhos de Maggie, uma mulher tão educada, e ficou momentaneamente em silêncio, desnorteado. Mesmo assim, ele perguntou novamente sobre o paradeiro de Maggie, mas os filhos o enxotaram da propriedade e o advertiram para não retornar ou chamariam a polícia. Denver se sentia mal, mas não permitiria que esse comportamento o afastasse de sua amiga. Como os filhos não revelaram em qual casa de repouso Maggie estava, ele decidiu descobrir por si mesmo. Ele dirigiu-se ao abrigo para pessoas sem teto da cidade e consultou o zelador sobre uma lista de casas de repouso para idosos. Assim, descobriu que havia apenas 4 opções. 2 deles ficavam no centro, um em um bairro mais distante e o último ainda mais afastado, nos limites da cidade. No entanto, isso não importava. Ele estava disposto a caminhar o quanto fosse necessário para encontrar Maggie. Após tomar banho no abrigo, ele partiu cedo na manhã seguinte. As 2 primeiras casas de repouso ficavam próximas ao abrigo, mas Maggie não estava em nenhuma delas. Ele caminhou por mais de 30 minutos e chegou à terceira casa. Embora houvesse uma Margaret lá, não era sua Maggie. Então, Denver caminhou por mais 1 hora até chegar à estrada principal que levava à última casa de repouso em sua lista. Denver continuou caminhando, pedindo carona ao longo do caminho, mas ninguém parou para ajudá-lo. Cerca de 3 horas depois, ele finalmente avistou a casa de repouso e se dirigiu a ela, já cansado e com sede. Ele também não era mais jovem, afinal. Ao entrar no local, ele pensou que era agora ou nunca. Maggie só poderia estar ali. Na recepção, ele nem perguntou se havia uma Margaret lá. Com confiança, ele anunciou que gostaria de visitar Margaret, que havia se mudado recentemente. A recepcionista hesitou por um momento, mas confirmou que Margaret estava presente. Então, Denver disse que era irmão dela e pediu para vê-la. Ele teve que mentir, pois sabia que ser apenas um amigo não seria suficiente para permitir sua entrada. Informaram que o horário de visitas estava quase acabando, mas permitiram que ele a visse rapidamente. Assim, ele foi levado até o quarto e ficou sem palavras diante do que viu. Sua amiga estava deitada e parecia doente. Nunca antes ele a tinha visto tão frágil. No entanto, quando Maggie percebeu que era Denver na porta, seus olhos se iluminaram e ela abriu um sorriso sincero. Denver se aproximou devagar, ainda avaliando a situação de Maggie, mas a idosa estava impaciente. Ela fez um gesto com as mãos para que ele se aproximasse logo e disse: "Não perca tempo. Preciso te contar algo importante." O homem sentou ao lado dela e a ajudou a se acomodar. Ela inclinou-se em sua direção e sussurrou algo em seu ouvido, causando arrepios em Denver. "Isso é sério? É verdade?" perguntou ele, incrédulo com o que acabara de ouvir. Maggie deu tapinhas em sua bochecha, depois apertou sua mão e disse: "Sim, é verdade. É seu. E tudo o que está dentro dela é seu também. Tudo." Após algum tempo, uma funcionária da casa informou que o horário de visitas havia terminado e Denver teve que sair. Ele não sabia ao certo o que pensar sobre o que Maggie havia dito, mas ficou um pouco triste ao vê-la em um estado tão frágil. Ela não parecia mais a idosa independente e determinada que ele conhecia. Talvez a mudança fosse recente demais e ela ainda não tivesse se adaptado. Antes de sair, ele olhou para trás e viu Maggie sorrindo. Ele ainda não sabia, mas aquela seria a última vez que veria sua amiga. Na manhã seguinte, Denver juntou o pouco dinheiro que tinha e comprou um simples arranjo de flores. Ele percorreu o caminho novamente até a casa de repouso e descobriu que sua amiga havia falecido na noite anterior. Ele não estava preparado para essa notícia e levou algum tempo até que a ficha caísse. Ele chorou ali mesmo e a recepcionista perguntou se ele não havia sido informado por seu irmão, pois a família já havia sido notificada durante a madrugada. O homem não respondeu, apenas se afastou, deixando as lágrimas lavarem seu rosto.
Denver retornou à cabana que agora era sua, de acordo com as últimas palavras de Meg. No entanto, ele não parecia feliz. Havia uma cópia da chave escondida no local mencionado por Meg, então ele não teve dificuldades em entrar. Ele queria se alegrar com o presente, mas não conseguia parar de pensar em Meg. Naquele momento, a casa era apenas um lugar vazio. Ele decidiu fazer um café do mesmo modo como Meg costumava fazer para ele em outras ocasiões. Abriu o armário mais alto da cozinha e procurou onde estava o pacote de café em pó. Havia uma caixa de papelão na frente do café, e ao tentar pegá-la, a caixa caiu no chão, produzindo um barulho alto. Ao pegá-la, percebeu que era uma caixa pesada e decidiu abri-la para verificar se nada havia quebrado e pertencia à sua amiga. Ao ver o que havia dentro da caixa, Denver ficou sem fôlego. Havia vários maços de dinheiro, uma quantia que ele só tinha visto em maletas de filmes. Ele colocou tudo na mesa e ficou olhando por vários minutos, tentando compreender o significado daquilo. Eram mais de 40 maços de $10.000 cada, totalizando quase $500.000. Era uma fortuna que Denver deduziu ser a economia de uma vida inteira. Ele se lembrou de que Meg havia confirmado que a cabana e tudo o que estava dentro dela agora eram dele. Mesmo hesitante, ele reuniu todos os maços em uma antiga e desgastada bolsa de couro e dirigiu-se à porta. Ele sabia exatamente o que fazer. Nos dias seguintes, Denver fez uma pequena reforma na cabana, apenas o suficiente para deixá-la mais atraente, sem remover as características originais deixadas por Meg e seu marido. Ele organizou os itens pessoais deixados pela antiga moradora e os arranjou no ambiente como se fosse uma exposição de museu. Na parede da sala, ele pendurou uma bela foto de Meg e colocou uma vela acesa logo abaixo. Denver não estava fazendo aquilo pelo imóvel que ela havia deixado ou pelo dinheiro que havia encontrado, mas sim para demonstrar o quanto valorizava a amizade que tinha com aquela senhora. Não demorou muito para que os dois filhos de Meg chegassem à cabana e se deparassem com Denver morando ali. Eles perguntaram o que ele pensava que estava fazendo ali e Denver foi honesto. Disse que havia visitado Meg na casa de repouso antes de sua morte e que ela havia deixado a cabana e tudo o que estava dentro para ele. Os filhos acharam que Denver, além de ser sem teto, tinha problemas mentais. Como poderia um imóvel daqueles, que pertencia aos pais deles, ser entregue de bandeja para um senhor de rua que eles nem conheciam? Denver lamentou o fato de eles não acreditarem em sua história, mas afirmou que era a verdade, e ficou ainda mais triste por eles, sendo filhos de Meg, não terem conhecimento dos desejos finais de sua própria mãe. Ao ouvir isso, o filho mais novo de Meg tentou partir para cima de Denver, mas foi impedido por seu irmão mais velho, que alertou que qualquer agressão poderia prejudicá-los legalmente. Em vez disso, ele sugeriu que chamassem a polícia. E foi o que fizeram. Em menos de 20 minutos, uma viatura com 2 policiais chegou à cabana. Após serem informados sobre a situação, os policiais disseram a Denver que ele precisaria fornecer algum documento que comprovasse sua versão dos fatos. Poderia ser uma gravação digital, um testamento ou uma carta assinada por Meg. Denver não tinha nada além da palavra dela. Nesse caso, os policiais informaram que ele deveria sair imediatamente. O filho mais novo insistiu em registrar uma queixa para garantir que o senhor fosse removido. Denver estava profundamente magoado com tudo aquilo. Filhos que não respeitavam a vontade de sua própria mãe. Ele não conseguiu segurar as lágrimas e pediu um tempo para arrumar suas coisas pessoais. Vendo que a cabana estava de fato mais limpa e em melhor estado, o filho mais velho permitiu que o morador moribundo tivesse alguns minutos. Denver pegou seu velho cobertor, que estava em uma cadeira, e o colocou dentro de sua antiga e desbotada mala de couro, cobrindo o que já estava dentro dela. Antes de sair, deu uma última olhada no santuário que havia preparado para sua amiga e se entregou às autoridades sem causar mais problemas. Ele não queria fornecer mais motivos para os filhos de Meg, nem piorar sua situação. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, Denver não era tolo. Ele já tinha uma boa ideia do que fazer. Os filhos de Meg nem imaginavam o que estava por vir nas próximas semanas. O filho mais novo de Meg não retirou as acusações. E ao chegar à delegacia, Denver não foi preso apenas por não ter antecedentes criminais.
Ele recebeu a instrução de procurar um advogado público o mais rápido possível para representá-lo no processo. Após ser liberado, Denver foi até o abrigo onde passava suas noites e conversou com o zelador. Pediu uma indicação de um escritório de advocacia e o zelador apenas apontou um anúncio no livro de serviços da cidade. Os filhos de Meg não perderam tempo. Eles solicitaram uma ordem de restrição contra Denver para impedi-lo de se aproximar da cabana e colocaram o imóvel à venda por $84 mil. Eles nem se preocuparam em remover móveis, decorações e pertences pessoais do local. A prioridade era vendê-lo. Uma semana se passou, e um advogado chamado Charles Winter entrou em contato com os filhos de Meg. Ele manifestou interesse na propriedade e perguntou se seria possível usá-la como casa de férias. Os filhos não se opuseram à ideia, mas informaram que havia outros compradores interessados. Portanto, o imóvel seria vendido para quem oferecesse a melhor proposta. Charles quis saber qual era a oferta mais alta até aquele momento. O filho mais velho revelou que um possível comprador havia oferecido $92 mil a serem pagos em 3 depósitos separados. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, como se Charles estivesse calculando ou ponderando se valeria a pena participar do leilão. Quando voltou a falar com os filhos de Meg, Charles disse que oferecia $89 mil em dinheiro, pagamento integral, contanto que a transação fosse concluída assim que eles desligassem o telefone. Os 2 filhos de Meg não precisaram pensar muito sobre a proposta. Eles aceitaram e marcaram o término da negociação para daí a 7 dias, quando fariam a troca do dinheiro pela chave da propriedade. Ambos os filhos comemoraram a venda e mencionaram que usariam o prazo para se livrarem de todas as bugigangas deixadas pela antiga ocupante da cabana. No entanto, Charles disse que não era necessário. Se a intenção deles era se desfazer de tudo que estava na cabana, ele estava disposto a pagar $1.000 a mais para que a deixassem exatamente como estava. Gananciosos, os filhos de Meg concordaram que o negócio seria fechado por $90 mil e que nada seria removido do local. 7 dias depois da negociação por telefone, os 2 filhos de Meg dirigiram-se à cabana para finalizar o processo de venda da casa de seus pais. Um sedã de luxo estacionou com 2 ocupantes. O homem que saiu do banco do motorista, vestido com terno e aparentando ter entre 45 e 50 anos, se apresentou como o advogado Charles Winter. O passageiro permaneceu dentro do veículo. Após cumprimentarem-se, Charles e os filhos de Meg deram início à transação. Após receber a mala com os maços de dinheiro, Charles estendeu seu braço e disse: "Não me parabenizem, senhores. Eu sou apenas o intermediário nesta transação." Os filhos de Meg olharam-se surpresos, sem entender o que estava acontecendo. Nesse momento, o segundo ocupante do sedã de luxo saiu do carro, usando terno, barba e cabelos bem aparados, sapatos brilhantes e impecáveis. Embora tivessem a sensação de conhecê-lo de algum lugar, nenhum deles tinha certeza. Ao se colocar diante deles, perceberam que era Denver, o sem-teto. "Este senhor está comprando o imóvel. Todo o dinheiro da mala é dele. Por favor, concluam a entrega das chaves e dos documentos a ele", afirmou Charles. Os filhos de Meg sentiram-se perplexos, sem saber como reagir. Embora se sentissem enganados ou humilhados, era inegável que a quantia acordada estava presente na mala. O filho mais velho, com um olhar de profunda raiva, entregou a chave e o envelope para Denver. Este, por sua vez, passou o envelope para Charles e segurou a chave. "Vocês nunca conheceram as verdadeiras vontades de Meg, a mãe de vocês", ele disse. "Apesar de todos os esforços que fizeram para me afastar dela e do que resta dela, parece que ela conhecia bem os próprios filhos e me deixou as condições necessárias para garantir que sua vontade fosse cumprida." Apenas o advogado compreendia plenamente o que estava acontecendo e como aquele sem-teto havia adquirido aquele dinheiro. Os filhos de Meg, por sua vez, mal sabiam que estavam recebendo uma parte do dinheiro da própria mãe. Agora Denver poderia desfrutar da cabana de forma legal. "Eu vou viver nesta cabana e honrar tudo o que Meg e seu pai construíram. Nos vemos no tribunal. Usem esse dinheiro para contratar um bom advogado para a ação que moveram contra mim. Vocês vão precisar", concluiu Denver. "Agora, peço que saiam daqui e me deixem em paz, ou chamarei a polícia."
Após proferir essas palavras, Denver se despediu dos filhos de Maggie e fechou a porta da cabana atrás de si. Ele acendeu novamente a vela abaixo da foto de Maggie e desfrutou de uma noite tranquila e revigorante em seu novo lar. Se você apreciou essa história, peço gentilmente que deixe um like e, caso esteja interessado, confira o próximo vídeo que aparece na tela, pois certamente irá emocionar você também. Desejo uma ótima sessão e até o próximo vídeo.